uma das mais conhecidas histórias, não só da Bíblia, mas de todos os tempos, a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11, texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Pai querido, nós te louvamos por esta manhã, pedimos a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria, que nós possamos ouvir tua voz falando conosco de uma forma muito especial. O Senhor conhece cada coração, cada pessoa, cada família, cada papai, cada história nesta manhã. Por isso, fale comigo e fale com a tua igreja, e que o teu nome seja glorificado nesta manhã. Oramos também por aqueles que estão online, através do YouTube, alcança-os nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Eu quero explicar para você o capítulo 15 do Evangelho de Lucas e a história desse rapaz chamado filho pródigo. Jesus conta esta parábola, que na verdade é conhecida como uma história que reflete uma lição. Ele conta para 2 públicos. 2 públicos estavam ouvindo Jesus contar essa história. No início do Evangelho de Lucas, capítulo 15, no verso 1, a Bíblia diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, os 2 públicos que ouviram originalmente essa história foi os publicanos e pecadores e os fariseus religiosos. Quando Jesus contou esta história muito conhecida, na verdade, ela não deveria se chamar a história do filho pródigo. Ela foi denominada assim, mas na verdade ela deveria se chamar a história do Deus pródigo. Na minha Bíblia, por exemplo, intitularam essa história como a parábola do filho perdido. Por que, pastor, essa história deveria ser conhecida como a história do Deus pródigo? Porque a palavra pródigo, ela significa generoso, excesso, abundância. E quando eu chamo essa história da história do Deus pródigo, é porque essa história nos revela o coração de Deus, o coração gracioso de Deus. Na verdade, não é só o filho rebelde que estava perdido, não. O filho rebelde se perdeu por causa da sua rebelião e dos seus pecados. Mas nós sabemos que tinha um outro irmão, o irmão mais velho, que não foi embora da fazenda. Este menino também estava perdido, não por causa dos seus pecados, mas por causa da sua moralidade e da sua religiosidade. Mesmo estando na casa do pai, ele estava longe do pai. Então essa história é a história de um Deus pródigo, porque a palavra pródigo significa generoso, abundante, excesso. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar desta expressão,
A natureza foi pródiga em belezas nesta região, ou seja, a natureza foi abundante, foi generosa com a beleza nesta região. Então, a figura de Deus aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é de um Deus cuja graça é abundante, extravagante, sem limites, a graça generosa de Deus, que alcançou não somente o filho rebelde, mas alcançou também aquele rapaz que não saiu de casa, mas estava perdido dentro de casa. Por que que Jesus contou essa história? Porque o rapaz rebelde, o rapaz que se foi, representava os publicanos e pecadores. E aquele rapaz que ficou dentro de casa, na fazenda, mas se sentia perdido, representa os religiosos, os fariseus, aqueles que serviam a Deus, queriam servir a Deus, mas estavam com o coração longe de Deus e longe do Pai. O texto começa dizendo que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Agora eu preciso ensinar a você a cultura oriental. Nós não podemos ler a Bíblia com as lentes do mundo ocidental. Talvez isso para você seja algo muito comum. Um filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte na herança. Mas na cultura oriental isso era inadmissível. Se um filho chegasse para um pai naquela época, o pai vivo, e o filho pedisse a herança, este filho, ele estava sujeito à morte, à pena de morte. Mas no texto que nós lemos, a Bíblia diz que o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, preste atenção neste fato, não se esqueça disso, porque lá no final da reflexão eu vou voltar a este ponto. O texto diz no verso 1, se puderem colocar no telão o texto para as pessoas irem acompanhando, eu fico agradecido. O texto diz assim: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Preste atenção. O pai repartiu a propriedade entre o filho mais novo e o filho mais velho. Guarde esta informação, porque ela vai ser muito útil no final da nossa reflexão. Pastor, por que o senhor está falando que na cultura oriental um filho não podia pedir a herança para o pai, senão morreria? E esse pai aqui é diferente. Porque quando os ouvintes originais ouviram Jesus contando essa história chocou eles. E Jesus, nosso Senhor, está querendo aqui mostrar que o Pai Celestial, Ele é um Pai diferente. Ele não é um pai como os pais humanos, que muitas das vezes amam o filho, mas que muitas das vezes não são justos nem piedosos. O Pai Celestial é um Pai que nos ama em qualquer condições da nossa vida. Eu vou repetir: o seu Pai Celestial, Ele ama você. Apesar de todos os seus erros, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de todas as suas decisões equivocadas na sua vida e na sua história, nós temos um Pai Celestial que nos ama de verdade. Quantos creem nesta palavra, digam amém. E aí a Bíblia diz assim, no verso 11, no verso 13: não muito tempo depois, preste atenção, o filho tinha já herança. Ele recebeu a herança, ele correu o risco de morte, chegar para o pai e dizer: eu quero a minha parte na herança. Não muito tempo depois, isso significa que ele, de posse da herança, continuou na casa do pai. Eu não sei se foi um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, não foi muito tempo, porque a Bíblia diz: não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Queridos,
Por que nós precisamos de um Pai Celestial? Porque muitas vezes nós não sabemos administrar as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós jogamos fora aquilo que Deus nos deu. E não valorizamos as bênçãos do Pai. Quantas vezes nós agimos como esse jovem da parábola, da história. Ele reuniu tudo que tinha e partiu para uma terra distante e gastou tudo de forma irresponsável. O que é uma terra distante, pastor? Preste atenção aqui, por favor. Tudo aquilo que te distancia da vontade do Pai é uma terra distante. Tudo aquilo que te isola de Deus é uma terra distante. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus é uma terra distante. Nós temos um ledo engano e uma ilusão de que podemos construir nossa vida longe de Deus. Nós nos iludimos e achamos que podemos viver a nossa vida independente de Deus. Talvez você esteja dizendo assim na sua mente: pastor, eu tenho uma vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que decidir, eu tenho que casar, eu tenho que mudar, eu tenho que prestar concurso, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Tudo bem, isso é verdade, e você deve fazer isso, mas você nunca deve fazer isto independente de Deus. Porque o filósofo Agostinho disse uma frase: fomos criados por ti e longe de ti jamais seremos felizes. A verdadeira felicidade não está nos bens materiais. A verdadeira felicidade não está em apenas você acumular amigos, ou você ter muita cultura, ou você ter muita posição social. Tudo isso é válido, mas nada disso preenche o seu ser, nada disso preenche o seu viver, a não ser se você tiver um relacionamento não religioso, mas um relacionamento pessoal com Jesus. Eu ouvi o testemunho de um pastor recentemente. Fiquei sabendo desse testemunho com a mãe dele já com 90 anos de idade, sem lembrar de nada. Ele chegou para a mãe, até filmou isso, perguntou: mãe, quantos filhos a senhora tem? E ela já de idade ficou pensando e não soube responder. Aí ele perguntou assim: mãe, quem sou eu? A mãe, num olhar vago, com mais de 90 anos de idade, olhou para ele, perguntou assim: quem é você? Não soube responder. Aí aquele pastor perguntou para a mãe, com mais de 90 anos de idade: a senhora sabe o meu nome? Aí ela parou, olhou, pensou, não soube responder. Aí ele perguntou assim para ela: mãe, quem é Jesus? Ela disse: Ele é o meu Senhor e Salvador. Aí ele disse: mãe, a senhora ama Jesus? Aí ela disse: sim, eu amo Jesus, a minha vida é Jesus. Aquela irmã já tinha esquecido de tudo, até do nome dos filhos, mas ela não se esqueceu que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Longe do Pai nós não somos ninguém, porque voltando para o texto, a Bíblia diz assim, no verso 14: depois de ter gastado tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Queridos, preste atenção aqui. Aquele garoto, cheio de aventura, de sonhos, de projetos, pediu a herança do pai, o pai deu a herança. Ele parte para uma terra distante, ele gasta tudo irresponsavelmente, e chega o dia da crise, chega o dia da fome. Às vezes nós achamos assim e pensamos assim: eu tenho saúde, eu tenho muito talento, eu tenho muitas oportunidades, eu ainda sou jovem, eu tenho muitos anos para viver, eu tenho muitos projetos na minha vida.
E muitas vezes nós confiamos na herança que nós recebemos e nós dizemos: não, pastor, eu tenho que viver muitas aventuras, eu tenho que viver muitas histórias, eu tenho que realizar os meus sonhos, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que subir na escala social. Tudo bem, tudo isso é legítimo. Mas todos nós enfrentamos o dia da fome. Todos nós passamos por momentos na nossa vida que o dinheiro não resolve, que os amigos não resolvem, que as pessoas próximas de nós não resolvem. Todos nós passamos momentos na vida em que o cônjuge não nos entende, em que a pessoa mais próxima de nós não entende, porque nós estamos passando pelo dia da fome, pelo dia da necessidade, pelo dia da crise. Agora preste atenção, por favor. Quando a crise, a fome chegar, você precisa estar perto do Pai. Eu vou dizer de novo, preste atenção. Quando te faltares força na caminhada, quando o psicólogo não te entender, quando você não encontrar respostas para as questões da vida, naquilo que você tem, nunca esteja longe do Pai. Esse rapaz confiou na herança, confiou no dinheiro, confiou no recurso, mas um dia tudo se acaba, a juventude passa, a poupança passa. Tem hora na vida, queridos, que a cultura que nós temos não resolve. Tem horas na vida, queridos, que o amigo influente não resolve. Esse rapaz saiu cheio de petulância, de orgulho, de vaidade, da casa do pai. Eu tenho a herança, eu sou rico, eu vou gastar tudo irresponsavelmente. Mas o dia da crise bate na porta de toda pessoa. E quando chega o dia da crise, que você não tem respostas humanas, você não pode estar longe do Pai. Porque se você estiver longe do Pai, vai acontecer o que aconteceu com esse rapaz. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olhe para cá, preste atenção. Você escolhe qual campo você quer viver: nos campos do Pai ou nos campos de um cidadão que você não conhece. Você escolhe. Esse rapaz estava nos campos do Pai. Ele tinha herança, mas ele tinha o Pai. E agora ele se afasta do Pai, ele vai para uma terra distante, ele confia na sua riqueza. Tudo acaba um dia. Casamentos, infelizmente, desmoronam. Não solidifique sua felicidade em cima de relacionamentos humanos. Amigos nos traem. Pessoas que você confiava lhe viram as costas. A saúde pode passar, a herança pode passar. Ele trocou os campos do pai pelos campos de um cidadão duro. A vida, você tem que fazer escolhas. Ou você lida com a vida do jeito de Deus ou do seu jeito. Ou você anda nos campos do Pai, ou você vai ter que andar nos campos de um cidadão que você não conhece. Ele não teve escolha, e aquele cidadão manda ele cuidar de porcos. Olhe para cá, olhe para cá. Cuidar de porcos é a situação mais humilhante que um judeu pode passar. E aquele rapaz, cujas memórias da casa do pai ainda estavam latentes na mente, vai para uma pocilga e ele olha a situação.
ele olha para a comida dos porcos e ele tem desejo de se alimentar com aquela comida, porque ele trocou os campos do pai pelos campos de um cidadão qualquer. Deixe-me dizer uma coisa a você, preste atenção, versículo 16, verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Essa frase lanceta o meu coração. Escute, ninguém lhe dava nada. Você escolhe. O mundo, os prazeres, viver a vida no hedonismo do prazer e pensar assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, pastor. É uma aventura, é uma emoção, é um projeto pessoal. Inicialmente parece tudo lindo, tudo maravilhoso, parece um filme, um conto de fadas. Mas de repente aquele rapaz entende que o mundo, escute bem, o mundo, além de tirar o que você tem, não vai te dar nada. Eu vou repetir. Os prazeres desenfreados da existência humana vão lhe roubar tudo. Sua dignidade, seus sonhos, sua saúde, e pelo contrário, não vão lhe dar nada. Mas essa é a história de um pai diferente. Essa é a história de um pai que ama, de um pai gracioso, de um pai misericordioso. E é interessante, queridos, que no verso de número 17, coloque na tela, por favor. No verso de número 17, aquele rapaz que estava no fundo do poço, na pocilga, querendo alimentar-se das alfarrobeiras dos porcos, o texto diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Preste atenção aqui, por favor. 3 encontros que aquele jovem teve. Primeiro, consigo mesmo, caindo em si. Reconciliação consigo mesmo, com sua história, quem você é. Quem você é. Cair em si é se conscientizar de você mesmo, de suas carências, dos seus medos, da sua história. Todos nós temos uma história. Alô, olhe para cá. Todos nós temos uma história e não podemos fugir dela. Nós não podemos deletar o passado e fingir que o passado não existe. O passado está lá, ele pode não interferir nas suas decisões do hoje. Mas aquele rapaz teve que cair em si, e a Bíblia diz que ele encontra o caminho, ele se reconcilia com senso de propósito e direção. Ele descobre que há um caminho, há uma direção na vida. Queridos, nós não podemos viver atirando para todos os lados. Nós não podemos olhar as alternativas que temos, e hoje nós estamos vivendo numa sociedade de muitas alternativas. A internet veio para revolucionar o mundo, e a inteligência artificial, escute o que eu estou dizendo a você. A inteligência artificial está fazendo uma revolução no mundo comparada com a invenção da eletricidade.
O mundo está girando numa velocidade enorme. Você tem uma gama, um menu, uma variedade de opções. Mas em todo esse labirinto de escolhas, você tem um caminho. E o caminho é seu, não é do outro. O caminho não é do pai, da mãe, do marido, da mulher, é seu. Aquele rapaz se reconcilia com o propósito da sua história. E a Bíblia diz que ele se coloca a caminho. E ele se reconcilia com o pai, reconhecendo a sua indignidade. Agora, preste atenção. O versículo de número 21. Olha que texto maravilhoso. Estando ainda longe. Próximo verso. Estando ainda longe, seu pai o avistou. E cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Isso aqui na cultura oriental era inadmissível. Um pai não correria ao encontro de um filho, porque aquele menino, para ele estava prestes a ter uma pena de morte. Como o pai reagiria? Eu saí de casa, eu me rebelei, eu gastei tudo da herança dele, e agora eu vou me humilhar? Pai, não quero ser filho mais, pelo menos me faz um dos teus empregados. Mas eu estou pregando para você a graça extravagante, generosa, escandalosa até às vezes, porque a graça nos escandaliza. A graça escandaliza religiosos. Como pode, Deus, tu aceitares uma pessoa daquela? O pai sai correndo numa desabalada e frenética carreira, e quando ele vê o filho de longe, cheio de compaixão, ele corre para o filho, abraça o filho, beija o filho. Porque essa história de um Deus pródigo, generoso, cuja graça é abundante, é generosa. Queridos, o pai corre e vem ao encontro da dor, da vergonha, das feridas. O abraço do teu Pai Celestial te cura. Eu vou dizer de novo, o abraço do teu Pai Celestial te cura. Eu vou dizer de novo, o abraço do teu Pai Celestial te cura. Esse é o Deus pródigo que eu estou pregando aqui esta manhã. E quando ele volta, o pai toma algumas atitudes. Eu não tenho muito tempo, mas vou correr aqui esta manhã. O pai tem pressa, Deus tem pressa que você volte. Deus tem pressa que você viva para Ele. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão. O filho disse: pai, pequei, não sou digno. Mas o pai não quis conversa com a história do filho. Ele disse: o pai disse aos seus servos: depressa, logo, rápido, depressa. Deus tem pressa com você. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Olhe para cá. Quando ele saiu, ele era todo cheirosinho, filhinho da mamãe, roupinha limpa, jantinha na hora, beijinho do papai, beijinho da mamãe. Mas tem coisas que nós só valorizamos na vida quando a gente perde. A casa do pai, o abraço do pai,
Valorize o teu pai enquanto ele tem vida. Muitas pessoas hoje têm remorsos, porque não ajudaram o pai. Eram bem financeiramente, não ajudaram o pai. Muitas pessoas não ligam para o pai, não honram o pai. Aquele menino estava sujo, fedido, cheiro de porco. Você já sentiu o cheiro de porco? O cheiro mais horrível que tem é o cheiro de uma pocilga. Mas ele tinha um pai. Ele tinha um pai maravilhoso. O pai diz: coloca nele roupa nova, veste ele, dá dignidade de novo para ele. Ele é meu filho, não importa os erros que ele cometeu. Aí o pai pega, não é só roupa não, vem aqui empregado, pega o meu anel. Sabe o que era o anel? Não era essa aliancinha aqui fraquinha não, que eu comprei na Amazon, e não é nem de ouro, custou R$200. E a pastora Simone ficou alegre, porque economizamos. Ele pegou o anel. Sabe o que era o anel? Olha para cá, olha para cá. Anel era como o cartão de crédito do pai. Naquela época, os homens ricos, eles tinham um anel que eles, com o brasão da família. Aí quando alguém ia fazer um documento, pegava o anel na cera e aplicava no documento, e dizia: isso aqui é o fulano de tal dos Anzóis que está comprando, que ele tem dinheiro. Aí o pai diz: ele saiu daqui e ele voltou como mendigo, mas põe o anel de novo no dedo. Eu te dou autoridade de novo. O diabo tentou roubar a tua autoridade, mas você tem um Pai celestial maravilhoso que te ama. Mas ele também, tomara que a minha meia não esteja furada. O menino voltou rasgado, fedido, cheirando porco. Estou precisando de um sapato de presente, quem puder me dar. Cheirando porco, mal vestido. Agora olhe para cá. O que ele disse para o pai? Alô, o que ele disse para o pai? Vocês não estão aqui? Já estão no almoço do pai? O que ele disse para o pai? Me faz um empregado. Não era empregado, me faz um escravo. Eu não tenho direito de ser filho, mas você tem um pai maravilhoso. Porque os escravos, naquela época, andavam descalços. Mas o pai olha para o filho e diz: você não, você errou, você pecou, você falhou, você gastou a minha herança, mas eu vou dizer para você, você continua sendo filho, eu continuo te amando. E calça o filho com sandálias. Agora o menino tem anel no dedo, roupa nova e sandália nos pés. Isso é o pai maravilhoso. Agora olhe para mim, quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Ou não quer? Você tem um pai maravilhoso. Vem aqui, Denis. O Denis é o meu capataz. Capataz da fazenda. Tudo bem, capataz? Já ordenou as vacas? Cuidou dos cabritos? Já capinou? Ele chega no capataz e diz: sabe aquele novilho gordo? Que naquela época tinha um costume dos fazendeiros ricos ficar, como é que é o nome, Contígio? Você que é fazendeiro? Ficar cevando, né? Um novilho, para o dia mais especial da família. Quando tivesse a festa mais especial da família, um casamento, para chamar a aldeia toda, porque o novilho tinha que ser gordo, para todo mundo comer. E não era carne de terceira não, era picanha. Ninguém vai dar glória a Deus? Vai lá, traz o novilho gordo para cá. Nós vamos fazer uma festança danada, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Deus abençoe. Dê um aplauso. Eu já estou começando a terminar.
Não é igual ontem não, viu? Fiquem tranquilos. Queridos, parece que eu estou pregando um Deus para você bem light. Não é mesmo? Um Deus light. Um Deus que é Pai, é verdade. Mas a graça nunca é barata. A graça nunca é barata. Ela custou o novilho e a herança do Pai. Eu estou pregando que tem jeito para você. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. O senhor não conhece minha história. O senhor não sabe o erro que eu cometi. Eu estou dizendo para você que existe um Pai que ama você. Um Pai maravilhoso que acredita em você. Mas deixe-me dizer uma coisa a você: isso não é sem preço. Isso custou o melhor da eternidade. Isso custou o Cordeiro de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele pagou o preço do nosso amor. O novilho teve que morrer, o cordeiro teve que morrer, a cruz foi fincada na plenitude dos tempos, no alto de um monte em Jerusalém, e Deus se fez carne e derramou o seu sangue por nós, e Ele abriu o caminho para o coração do Pai. A graça que te alcança, o amor que te transforma, nunca será de graça. Se você estivesse assistindo um filme hoje, pensa num filme. Pensou? Pensou? Nós vamos para a última cena. Porque essa história não teria sentido se não entrasse na história o filho mais velho. Se o tecladista puder vir. Versículo 21, eu estou terminando, diz assim: enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamando um dos servos: olhe para cá. Que história é essa de filho mandar recado? Olhe para cá, por favor. Você viu que tinha algo errado com esse rapaz? Ele estava capinando no campo, de repente ele se aproxima da casa do pai e ele ouviu músicas. O que um filho faria? O que um filho faria? Tem festa na casa do meu pai. Eu vou participar, eu vou ver o que está acontecendo. Pai, o que está acontecendo? Ele não tem clima, o coração dele está desintonizado com o coração do pai. Ele chama um servo e diz: pergunta lá para o velhão, o que está acontecendo na casa dele? Quantas pessoas estão na religião divorciadas de Deus? Quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja? Porque um dia se decepcionaram com Deus. Aquele rapaz cheio de raiva, cheio de ira, aquele rapaz cheio de recalques, de desejos reprimidos. A Bíblia diz no verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Aqui vem outro aspecto do pai. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Essa é a história de um pai que ama. Deus insiste com a gente. Sabe por que eu estou aqui esta manhã pregando nesse púlpito? Deus insistiu comigo. Isso é inadmissível na cultura oriental. O pai sai da posição do patriarcado e desce ao nível do filho. E aí o filho descarrega um monte de decepção contra o pai.
Quantos de nós temos decepções com Deus? E o filho diz assim, mas ele respondeu: pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Olha para cá, lembra-se do que eu disse que você gravar aquela informação no começo da reflexão? Lembra? Agora chegou a hora. No versículo 1, o pai repartiu a herança entre os dois filhos. A herança já era dele, e ele diz: eu trabalho como um escravo. Mas quando eu volto para casa, esse teu filho não tem como estar perto do pai e longe dos irmãos. Eu vou repetir: não tem como estar perto do pai e longe dos irmãos. Esse teu filho nem chamou de irmão, infeliz, recalques na alma. Ele saiu, gastou teu dinheiro com as prostitutas. Se eu soubesse que o Senhor perdoa isso, eu também teria saído. Esses dias eu fui almoçar num restaurante lá no shopping Taguatinga, e eu não entendi direito, pastor Adê, o que a mulher falou. Eu achei muito barato. Parece que ela falou assim: R$30 e você tem direito ao rodízio. Eu comi pizza, irmão, me enchi de pizza. Quando eu fui pagar, ela falou: mas não era só pizza, tinha também o buffet lá, você podia ter comido com os R$30. Desculpe. Tem um monte de gente na religião comendo só pizza. E o pai saiu, insistiu. Quem tem cara de filho pródigo aqui? Deixa eu ver. Ninguém tem cara de filho pródigo. Ninguém! Mas para me ajudar, vem aqui, Hendrick. A porta da festa estava perto. O filho estava com a cara de revoltado. Faz uma cara de revoltado aí. Vamos, André. Vamos embora, André. Vira ator. O pai sai e vai lá e insiste com o menino. Sabe o que o pai diz para ele? Ele está dizendo: o senhor nunca me deu um cabritinho magro. Sabe aqueles cabritos do Piauí, pastor Edson? Nem um cabrito do Piauí o senhor nunca me deu. Você lembra do começo? O pai repartiu a herança com quem? Vocês estão aqui com quem? Ele não entendeu nada. O pai disse: meu filho, está vendo essa fazenda? Glória a Deus. Você já foi naquelas fazendas de Goiás que você olha o soja assim, parece um mar? É tudo teu. Aleluia. A herança é tua. Glória a Deus. Sai na fazenda, mata quantos bezerros você quiser. Você também é filho. Glória a Deus. Deus abençoe. Sabe o que significa essa festa? Sabe? Alegria. Diga comigo: alegria. Diga mais forte: alegria. Comunhão. Diga comigo: comunhão. Vida abundante. Diga comigo: vida abundante. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar. Coloque aí o último versículo, por favor. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. É teu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
Você observou que essa história não tem final? A história não termina dizendo o final. E eu não sei se aquele filho mais velho entrou na festa. Eu não sei se ele atendeu o convite do pai. Mas a minha pergunta a você esta manhã é: você vai entrar? Você vai entrar? Ou até quando você vai permitir que os traumas da vida, as decepções da vida, as dores da alma te impeçam de viver uma vida abundante em Cristo? Esta é a última cena de um Deus pródigo. Você vai entrar? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Faça essa oração comigo agora. Silenciosamente, ninguém precisa ouvir. Só você e Deus. Ore comigo, diga assim, no teu coração, silenciosamente: Pai Celestial, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Paizinho Celestial, ajude-me a entrar na festa. Ajude-me, Pai, a ter uma vida abundante, uma vida plena. Ore assim silenciosamente no seu coração e diga: Pai, perdoa os meus pecados, reescreva a minha história, muda a minha vida. Ore assim: tire o vazio do meu coração e me dê uma nova esperança. Eu quero viver para Deus. Eu quero celebrar na festa do Pai. Perdoa-me, em nome de Jesus. Amém, amém. Permaneça com a sua cabeça curvada. Se você repetiu comigo esta oração silenciosamente no seu coração, dê um sinal com a sua mão. Se você repetiu, dê um sinal. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos. Fique de pé na presença do Senhor. Nós vamos cantar essa canção. Os pastores vão estar aqui à frente, por favor. E eu quero orar por você esta manhã. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que Deus toque em você esta manhã. Eu não estou dizendo que você está afastado, que você está desviado, nada disso. Mas hoje, o Pai quer te abraçar. Venha rapidamente, ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o Pai quer te abraçar. Vamos cantar o louvor. Enquanto cantamos bem baixinho, sai do teu lugar e vem. O Pai quer te abraçar. O Pai quer te abraçar hoje. Pode vir. Pode vir. O Pai quer te curar esta manhã. O Pai quer te curar esta manhã. Não é uma religião, é Jesus. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia.